Bom dia, salve da amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos reunimos essa manhã para falarmos com Deus, para Deus falar conosco. Nesse momento, as duas coisas vão acontecer. Vamos orar. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por cada momento que temos tido neste dia santo que separamos para o Senhor. Não é santo porque é domingo, é santo porque o Senhor fez, e é santo porque estamos aqui para ler Tua palavra que é santa. Então santifica os nossos corações na Tua palavra conforme está escrito, Senhor Deus. Santifica-nos, perdoa-nos os nossos pecados. Lava-nos, Senhor Deus, lava-nos de toda angústia, de toda ira, lava-nos da mentira, do engano, Senhor Deus. Lava-nos do prazer por pecar, de toda perversão. Que nesse momento nós possamos ouvir da parte do Teu Espírito tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus. E ouvindo possamos vir a praticar todas as coisas que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, para esse mundo e para o Teu reino, Deus. De hoje em diante, para esse momento eu peço, Senhor Deus, fica conosco, Jesus. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série que fala sobre Jesus como nosso treinador pessoal. Faz muito tempo que eu não tenho um treinador pessoal, desde a época que eu praticava esporte. Os mais perceptivos dentre vocês podem adivinhar que faz muito tempo devido à minha forma redonda, exceto se fosse sumô, né? O comum é que esportistas não tenham uma forma semelhante. E quando eu era treinado, passei por alguns times, joguei um pouquinho de alguma coisa, eu lembro de um cara que me ajudou muito no flag, que é um tipo de futebol americano, e ele sempre falava para mim: João, você joga muito melhor quando você está com raiva. Você joga muito melhor quando você está com raiva, você bate mais forte, você atropela os caras e tal. E ele sempre fazia de tudo para eu ficar com raiva. Ele ficava me enchendo o saco, assim, eu estava do lado de fora, e ele me enchia o saco para me motivar. Ele queria me deixar com raiva. Quando eu estava irritado, eu batia mesmo. E lembrei disso porque quando a gente faz Jesus como nosso treinador pessoal, a gente está falando que, além dele estar acompanhando nossa vida, a gente está pressupondo que Ele nos conhece, e que Ele sabe o que é melhor para a gente. Às vezes, Jesus conhece a disposição da sua alma sem mesmo você saber. Eu não percebia que eu jogava melhor quando eu estava bravo. Para mim, eu estava jogando sempre a mesma coisa. Mas Ele viu algo no meu coração, no meu jogo, e falou: olha, você precisa levar essa empolgação adiante para atropelar as pessoas, né? Não era um grande atropelador, era um jogador medíocre num time muito ruim, mas eu me divertia, né? E eu lembrei disso porque às vezes Jesus, ele se utiliza dos estados emocionais, se utiliza da nossa mentalidade, se utiliza da nossa realidade de vida para exemplificar algumas realidades espirituais. Então, quando era Hankan, sobrenome dele, quando ele percebeu isso, e ele veio falar comigo, ele falou: você rende mais quando você está irritado. E ultimamente eu tenho sentido que Deus tem falado para mim que eu rendo mais quando eu estou doente, sabe? Então quando eu estou bravo e doente, aí eu estou por cima, né? Eu estou ótimo, estou fazendo de tudo muito bem, né? Eu oro mais quando eu estou doente, eu leio mais a Bíblia quando eu estou doente, né? Eu invisto menos tempo em coisas fúteis, porque a gente fica naquela expectativa, né, de estar doente, talvez não durar muito tempo, e a gente pensa: melhor eu não passar tanto tempo fazendo isto, fazendo aquilo. E esse tempo da minha vida tem sido muito curioso nesse sentido, né, porque eu tenho visto assim, a fidelidade de Deus, eu tenho visto o cuidado de Deus. Às vezes o cuidado dos homens não é bom, às vezes a situação é desesperadora. Às vezes a gente passa mesmo, né, pelo vale da sombra da morte, né? E a sombra da morte é um negócio escuro,
A sombra da morte é um lugar que você não enxerga nada, você fica apavorado. E nessa hora que você fica apavorado e não tem nada para te segurar, aí às vezes a gente deixa o orgulho de lado e segura na mão de Deus, porque é a única coisa que tem, é a única coisa que existe, é a única segurança que a gente pode ter. A gente perde muitas ilusões, ilusão de força, ilusão de eternidade, ilusão de ter tempo para tudo, né? A gente começa a lembrar da palavra de Deus, fala, nós temos que aproveitar bem todas as oportunidades, nós temos que remir o tempo que os dias são maus. E Deus tem falado muito comigo nesse tempo da minha vida. Hoje eu gostaria de compartilhar não apenas minhas experiências pessoais, porque isso é uma coisa que nós podemos compartilhar na igreja, que muitas vezes é útil. Outra coisa que a gente pode compartilhar na igreja, o segundo aspecto da pregação é o aspecto cultural. A gente fala das realidades comuns, das coisas que nós compartilhamos, né? Das coisas, não apenas das coisas que passam na televisão, mas das nossas experiências compartilhadas como igreja, como cidadãos da cidade de São Paulo, né? Ou da região daqui. E a terceira dimensão do que a gente fala na igreja é a Bíblia. E a Bíblia é a mais importante. Então, sempre que a gente para estudar a palavra de Deus, a gente tem que ter um equilíbrio entre essas coisas, tendo a Bíblia como centro de tudo que nós vamos falar. Então, não posso simplesmente chegar aqui e falar, eu vou compartilhar minhas experiências. Compartilhar as experiências é importante, dar testemunho de vida é importante, mas o núcleo é a palavra de Deus. É a verdade revelada por Deus. Deus deixou a Bíblia com um propósito, né, de nivelar nossas crenças, de nivelar as nossas compreensões espirituais, de nos revelar toda a verdade espiritual do mundo. E quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando daquilo que nos dá a nossa identidade como cristãos. E foi aquilo que eu trabalhei na EBD dos Jovens. Eu gostaria só de deixar como nota aqui mais adiante para vocês, que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos exercitando a nossa fé. E muitas vezes a nossa fé é pequena porque ela não tem sido exercitada. Nós precisamos exercitar a nossa fé através da leitura diária, da leitura devocional cotidiana da Bíblia. A Bíblia precisa entrar na nossa vida. Não há como eu estar em Cristo se Cristo não estiver em mim. E não tem como Cristo estar em mim se a palavra dele não estiver em mim. Por isso a gente separa um tempo toda semana para ler a palavra de Deus. Para falar, Deus, eu quero saber o que o Senhor pensa sobre isso. Deus, eu tenho visto coisas no WhatsApp, eu tenho visto coisas no Facebook, eu tenho visto coisas na TV, e eu não sei o que pensar sobre essas coisas. O que eu penso, Deus? Vai para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre conquistar um lugar seguro, que é o nosso tema dessa manhã. Quando Jesus for o meu treinador pessoal, eu conquistarei um lugar seguro. Segunda leitura do Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, que foi a leitura também da abertura. Já lemos hoje esse texto, vamos lê-lo novamente. João 14, a partir do versículo 1. Jesus fala aos seus discípulos, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Promessa de Jesus, vamos ler apenas até o versículo 3, a promessa de Jesus de ir e voltar. E essa é a promessa que segura a nossa fé e que segura a nossa vida no lugar. Jesus foi e ele já volta. Tendo ido, ele deixou conosco o Espírito Santo e ele deixou as coisas do mundo na nossa mão. Ele disse, o reino está em vocês.
E tudo aquilo que Jesus faz no mundo, Ele faz por meio de nós, que somos a igreja. Em primeiro lugar, quando nós falamos de um lugar de segurança na nossa vida, estamos falando da igreja, como um lugar físico e um lugar espiritual. Porque a igreja física, ela pode oferecer proteção contra a chuva, contra o sol, né? Pode oferecer proteção contra o calor, na forma de um ar-condicionado muito gostoso, não é verdade? Mas a igreja espiritual pode oferecer uma segurança e uma proteção que é de uma dimensão totalmente diferente. Uma segurança, uma proteção que é na forma da oração, que é na forma da visitação, que é na forma do consolo mútuo entre os irmãos, da edificação mútua, das palavras de encorajamento. Eu tenho enfatizado muito recentemente que aquilo que nós temos na igreja, as palavras que nós temos na igreja, nós não vamos achar em outro lugar no mundo. É impossível, porque as palavras da igreja são palavras de verdade, e a verdade é a Bíblia, e quem revela a Bíblia é o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo é a igreja. Jesus fala: eu darei o Consolador e o Espírito da verdade, que o mundo não tem. O mundo não pode ter o Espírito da verdade, porque o mundo vive a mentira, mas vocês têm o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade ministra muitas coisas no nosso coração. E ultimamente eu tenho sentido que Deus tem ministrado no meu coração um número, mas não é um número místico, né? Às vezes as pessoas gostam de pregações numerológicas místicas, ou talvez não místicas, mas uma análise de estudo sobre o que o número 12 significa na Bíblia, que ele fica repetindo: tudo é 12, né? Os 12 mil de cada tribo, e as 12 tribos, os 12 discípulos, 12 portões, e você fica meio: o que está acontecendo aqui, né, no céu? Por que tudo tem o número 12? Mas eu tenho sentido que Deus tem falado comigo sobre um número desconhecido, mas que está escrito em algum lugar. Isso é muito doido. É um número desconhecido, mas ele está escrito em algum lugar. O que isso quer dizer? Que ele é desconhecido para mim, mas Deus conhece. Esse é um número que nos ajuda a contar. A gente conta de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a Bíblia, ela fala sobre contar. Ela fala sobre números. Eu acredito que Deus tem um número para você. Eu não estou falando de loteria, eu não estou falando de sorte. Até porque eu não sei qual é o seu número. Mas Deus tem um número para você. Ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele pode parecer grande e ser pequeno, ele pode parecer pequeno e ser grande. Mas ele tem. E ele está escrito. E Deus sabe qual é o seu número. Deus sabe qual é o número de dias que você tem para viver na terra. Deus sabe quando sua vida começa, quando sua vida acaba. Eu não sei, mas Deus sabe. E não importa se o número é muito grande, se você é muito jovem e saudável, né? Tipo Guilherme, ele é jovem e saudável. Você olha para ele e fala: esse menino aí vai viver mais uns 90 anos, ainda que viva. É um tempo contado. Demora mais para contar, mas é um tempo contado. Todos nós temos um número desconhecido de dias que Deus nos deu. E a gente não muda esse número, porque foi Deus que nos deu. E foi Deus que escreveu, e Deus estabeleceu que tal pessoa viveria tanto tempo, outra pessoa viveria outro tempo,
E a gente nunca sabe qual é o nosso número até que chegue a hora de Deus chamar. Aí a gente sabe qual é a nossa senha. Aparece lá no placar, igual na fila do caixa do mercado. Aparece o seu número. E aí você fala, agora é minha vez. E aí você sabe. Até então, nós não sabemos. João, você está começando uma pregação sobre lugar seguro, falando que todo mundo vai morrer. Isso está me deprimindo. Eu sinto muito, mas é assim que as coisas são. Nós temos que entender que tudo aquilo que a gente conquista vai passar. Tudo. Se você realiza os seus maiores sonhos, se você faz de tudo para casar com a pessoa que você ama realmente, você consegue isso, isso te faz muito feliz. Ainda assim isso vai passar. No céu não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos. Tudo aquilo que nós temos passa. Tudo aquilo que conquistamos passa. Tudo aquilo que a gente fala passa. E a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Ela vem desde antes, ela continua depois, ela é sempre a mesma. A palavra de Deus não segue moda, não segue tendência. A palavra de Deus não acompanha o Facebook para ver o que as pessoas estão curtindo ler. A palavra de Deus ela é a verdade. Não precisa tentar, não precisa mudar, ela simplesmente é a verdade. Ela é a essência da verdade. E quando nós falamos de segurança, nós temos que falar da verdade, porque nós só estamos seguros quando estamos firmados na verdade. Aquele que se firma em uma mentira nunca está seguro. Você pode criar um casamento de fachada com uma pessoa que você não ama, você pode viver um relacionamento adúltero e fingir que isso não afeta a sua família espiritualmente. Você pode viver uma vida de mentira e pretender e fingir e tentar fazer com que isso não seja algo ruim. Você tenta desconectar a realidade física da realidade espiritual, mas se não é a verdade, você não terá segurança nisso. Não existe nada oculto que não venha à luz eventualmente. Não existe. É impossível nós termos segurança se estamos baseando, se estamos predicando, se estamos fundamentando a nossa vida na mentira. E a mentira vem de muitas maneiras. Conforme a leitura de Timóteo sobre buscar riquezas, as riquezas são mentirosas. O dinheiro é um negócio que mente. Quantas vezes eu, burro, às vezes as pessoas falam, nossa, João, como você é inteligente, que você não me conhece, eu sou burro. Burro, trabalhando, aí vai guardando dinheiro, eu quero casar, vou guardar dinheiro, faz sentido, né? Faz sentido, então vamos fazer coisas que fazem sentido com a nossa vida, vamos ser pragmáticos. Vamos guardar dinheiro, eu estou guardando dinheiro. Aí o pai entrava assim, estou sem nada para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto dinheiro eu tenho guardado, vou olhar o meu dinheiro e pensar o que eu vou fazer com esse dinheiro. Burro, meu! Você acha que esse dinheiro vai te segurar? Esse dinheiro vai salvar a sua vida? Não vai, dinheiro não salva a vida de ninguém. Chega um doido com um alicate grandão, eu vou cortar aqui a fibra ótica de São Paulo. O cara entra num carro com o alicate grandão e fica cortando as fibras óticas, tudo desarmário. Fica todo mundo sem internet, aí a internet do banco não funciona, você não consegue acessar o seu dinheiro. Pronto. O doido do alicate destruiu sua segurança. Tudo que você tinha na sua vida pensando, nossa, meu amanhã está garantido porque eu tenho dinheiro no banco, você não tem mais, porque um doido do alicate cortou os fios de fibra ótica do armário lá e a cidade inteira ficou sem sistema, entrou numa pane financeira, a Avenida Paulista ficou sem internet, porque o doido do alicate trabalhou muito mesmo, ele realmente, foram 6 doidos do alicate, falaram, a gente vai destruir as comunicações de São Paulo, não sei o que, derrubou a internet, colocou bloqueador de sinal, só para causar.
E aí, de repente, internet não funciona, banco não funciona, mercado não funciona. Onde é que está a sua segurança? Você vai se segurar no quê? O papel que você tem no bolso, o papel pintado de laranja, de azul, vai oferecer o que para a sua família? A gente vive numa fragilidade incrível, que a gente perde a noção, perde totalmente a noção do quanto a gente é frágil, do quanto pode um dia chover e a rua cair, e a gente em cima dela, como aconteceu recentemente. A gente se acha tanto, e a Bíblia às vezes pede para a gente baixar a bola e lembrar que quem cuida é Deus. E se Deus olha para o morto e fala, você é vivo, Ele vive. E se Deus olha para o vivo e fala, você é morto, Ele morre. Não é isso que aconteceu com Lázaro e, por outro lado, com Ananias e Safira, com a filha de Jairo, com o servo do centurião. Jesus conta uma parábola sobre isso. E ainda na época de Jesus, as pessoas poderiam ter mais segurança ainda. Jesus conta a parábola de um homem que guarda grãos num celeiro. O grão ainda você pode pegar e você ainda pode comer. Agora, dinheiro, você não pode comer. Dinheiro no banco, acontece um negócio, né? De vez em quando o banco chega e fala, a gente perdeu todo o dinheiro de todo mundo, então a gente precisa de 700 bilhões do governo. Aí o governo fala, beleza. E aí o governo dá o dinheiro, aí você paga o governo para o governo pagar o banco, para o banco te dar o dinheiro que já era seu, né? E é muito mais absurdo, muito mais ridículo do que o exemplo que Jesus dá, que ainda era de um cara que acumulava comida, cara rico que trabalhava duro. Vamos ler essa história em Lucas 12, a parábola. Parábola do rico insensato é o título que a NVI dá. É muito engraçado esse título, porque hoje a gente tem uma mística com o rico, um respeito com o rico, a gente acha que o rico é a pessoa mais inteligente do mundo. Nossa, o cara ficou rico, ele deve ser bom mesmo, né? E a Bíblia tem um desprendimento com essas coisas. Fala, a ideia da Bíblia, de Tiago, de Timóteo, desse texto de Lucas, é muito interessante sobre o rico. A Bíblia tem pessoas que simplesmente são ricas, são de famílias ricas, que têm riquezas. E tem outras pessoas que são ricos porque eles ficam acumulando riquezas. E essas pessoas são as mais insensatas de todas, as menos inteligentes do mundo, porque para você ficar acumulando riqueza, você tem que se importar em acumular riqueza. Você tem que achar que vai fazer alguma diferença. E no final não faz. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Olha que problema bom. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus continua. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto a que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que as roupas.
Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazém, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Esse texto é muito forte, porque preocupação é uma das forças que move mais eficientemente o coração do homem. Quando você está preocupado, você não consegue não estar preocupado. Já passou por isso? É impressionante. Aquilo toma a sua mente, o seu coração e não sai. Você está preocupado. O que aconteceu? Eu estou preocupado. Eu não consigo pensar direito, eu não consigo pensar na palavra de Deus, eu não consigo sentir segurança em Deus porque eu estou preocupado. E Jesus fala, você pode se preocupar a sua vida inteira, isso não vai mudar nada. Você não vai viver mais por causa disso. Você não vai ganhar nada se preocupando. E também, você não vai ganhar nada guardando comida para amanhã. Essa vida não é para ganhar nada. Não existe para ganhar nada. Esse mundo não foi feito para ser ganho. De que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. O que Jesus quer dizer? Esse mundo não é para ganhar. Não é para nós colecionarmos vitórias. Esse mundo não é para a gente ser reconhecido. Esse mundo não é para a gente ser o mais forte, o mais rico, o bam, bam, bam. Esse mundo existe com a preparação para o mundo de verdade. O mundo que está vindo. Em vez de guardar tesouro na terra, onde o ladrão rouba, ele rouba mesmo. Essa semana, inclusive, eu fui roubado e levaram a minha carteira. Não tinha dinheiro lá, não, mas foi muito irritante ter que tirar as coisas de novo, né? Aí eu estava doente, cansado, eu tinha sido furtado, sabe aquela disposição assim ruim? Aí eu me apeguei a Deus, comecei a falar com Deus. É muito bom, viu? Às vezes a gente precisa ficar doente e ser furtado para se apegar a Deus. Falar com Deus, oh Deus, você está cuidando de mim aí, porque podia ser pior, né? Enfim, e Jesus fala, você precisa guardar o seu tesouro onde o ladrão não rouba. Porque o ladrão rouba. Eu tenho meu lá, dinheirinho no banco, eu entro lá no site, vamos ver aqui o saldo da poupança, nossa, tem... daqui a pouco vai dar para casar, estou guardando para casar, vamos casar, não sei o quê, porque casar é bom, né? A gente baseia muitas das nossas crenças em casamento ser muito bom, né, no cristianismo. Então vamos casar. Só que aí, o banco faliu, e agora? Acabou, não tem o que fazer, tá entendendo? Uma pessoa roubou sua identidade e levou seu dinheiro embora. Pô, paciência, cara, não vai ter o que fazer. Aquilo lá não representa nada. Aquilo lá eu posso usar aquilo para me dar algum conforto, para me estabelecer de alguma maneira nessa vida. Vamos agir com prudência, vamos ser pragmáticos, né? Vamos agir com fé e com noção na vida, né? Vamos casar com um lugar para morar e comida para comer. Mas ter dinheiro não me isenta de necessitar de Deus, não me isenta de necessitar de fé, não me isenta de necessitar do cuidado e da segurança que só Deus pode oferecer, porque nada oferece segurança. O que eu quero falar para vocês é isso. Médico, polícia, o banco, o dinheiro que você guarda, todas essas coisas, elas funcionam até certo ponto. E elas te dão uma ilusão de segurança que vai até certo ponto. Mas o que te segura mesmo nessa vida é Deus. A hora que Deus soltar, acabou. A hora que Deus soltar o fio da sua vida, ninguém te segura. Nada. É Deus. É só Deus. Deus que sustenta
a sua casa, Deus que sustenta o seu trabalho. Eu não estou falando contra trabalhar, contra guardar dinheiro. Eu estou falando contra você guardar dinheiro achando que você vai estar seguro. Você não vai estar seguro, você nunca vai estar seguro, sua segurança é Deus. Você entra no seu carro e tem uma pessoa que está totalmente bêbada, andando rápido pra caramba, bate em você. Você não fez nada, mas o outro fez. É Deus que protege. É Deus que protege, é Deus que segura. A gente tem que parar de viver ilusão, parar de viver mentira, parar de basear a nossa vida achando que se eu tiver dinheiro eu vou estar seguro. Não vai estar, não vai estar. Se eu tiver bens eu vou estar seguro. Se acontecer alguma crise eu tenho umas coisas que eu posso vender, mas e se te matarem em vez de querer trocar pelas suas coisas? A gente tem que pensar o seguinte, a realidade, ok? É Deus quem nos segura aqui. É Deus quem nos segura aqui. E às vezes você pensa, o negócio está ruim, o negócio está mal, vou morrer, porque eu fiquei mal pra caramba, né, no hospital, internado na cadeira, e aí foi muito chato. E aí você fica começando a pensar nessas coisas ruins. Mas sabe de um negócio? Se Deus fala que você não vai morrer, você não morre. Não importa a situação que você entre, você não morre, você vive. Você vive, você fica vivo. Aí se Deus falar que você vai ser curado, você vai ser curado. João, mas não tem cura. Mas Deus inventa cura na hora. Ele cria assim, ele fala, vai ter, agora tem. Inventei cura para você, pronto, te dei. Porque Deus quis. Porque Deus quis, Deus faz o que Ele quer. Eu quero falar aqui dessas realidades para a gente acordar para a vida e perceber que nós estamos vivendo mentira. E não é só mentira muitas vezes relacional, não é viver muitas vezes a hipocrisia da religiosidade. Isso são mentiras que nós devemos combater, mas uma mentira muito mais profunda, uma mentira que às vezes guia todos os nossos passos. A mentira de que nós podemos estar seguros. Fora de Deus, isso é impossível. Apenas Deus pode te dar segurança. Apenas Deus pode te dar tempo. Apenas Deus pode te dar saúde. Só Deus. Só Deus. As coisas que a gente faz, elas vão até certo ponto. Mas as coisas que Deus faz vão para além do impossível, além do que a gente pensa, além do que a gente imagina, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Não é isso que está escrito sobre Deus? E onde está escrito isso? Na Bíblia? Então é verdade. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Em primeiro lugar, nós temos que entender que conquistar um lugar seguro não é ter dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é impossível servir a Deus e ao dinheiro. É impossível. Você não consegue. Não dá. Ou Deus, ou o dinheiro. Ponto final. O mundo serve ao dinheiro. Você serve a Deus. Você não é desse mundo. Sabe como eu sei disso? Porque está escrito. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós sabemos que ter segurança não é ter muito dinheiro. Nós sabemos que ter segurança não é ter saúde. Porque saúde é uma coisa que passa, é uma coisa que a gente tem, depois a gente não tem mais. E por mais que você seja super saudável, por mais que você seja o Mr. Granola 2017, você não vai viver para sempre. Chega a 120 anos, dá um clique no mundo espiritual e Deus fala, já deu, acabou, não dá, 120, já era. Então, você pode ser o super fibra, tá entendendo? Só comendo carne magra, peso de frango, batata doce, vamos lá, né?
saudável, geração saúde, geração soja. Ok, se cuida. Eu estou tentando me cuidar também, difícil, mas vamos lá, a gente se cuida. Mas você não vai viver para sempre por causa disso. Você não vai. Você tenta segurar a sua saúde e acontece um negócio com você que você não imagina nem por que está acontecendo. É Deus que cura. E Deus, o negócio de Deus é que ele é tão generoso, Ele cura porque Ele quer. Eu acho incrível quando Jesus está entrando na cidade, ele tem um cortejo fúnebre, eles estão levando o caixão do filho da viúva, e a viúva está chorando, e Jesus ele estava só passando, mas ele viu a viúva chorando pelo filho dela, e aí ele se compadeceu, ele falou, caramba, isso aí é o único filho dessa viúva, é tudo que ela tinha no mundo. Ele sentiu a dor dela e foi e ressuscitou o morto. Ele fez porque ele queria. Ele fez porque ele queria. Não é, nossa, eu preciso convencer Jesus de que ele tem que me curar. Ele quer. Ele gosta. É a especialidade dele. Ele veio para isso, para tomar sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós o reputamos por ferido de Deus e afligido. Esse é Jesus, sofreu no nosso lugar, não é o que a gente canta, então deve ser o que a gente acredita, não é verdade? Antes de 2 Pedro, vamos só voltar para o Salmo 90. No versículo 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Contar os dias, um por um, é ter uma noção de que eles acabam. Ninguém conta até o infinito. Se você está contando os seus dias, é porque você sabe que esse número tem um fim, que ele acaba. Ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias, porque nós somos frágeis, nós somos pó. A glória do homem é como a flor da relva que a gente pisa. Hoje nasce, amanhã seca. Hoje nasce, amanhã é lançada no fogo. Todas as nossas conquistas não significam nada se não forem conquistas espirituais. Não significam nada se não forem conquistas para o reino de Deus. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, isso pode representar coisas maravilhosas para o universo ou nada. E a única diferença é se contribui para o reino de Deus na terra. Quando falamos de segurança, nós não estamos falando de dinheiro, nós não estamos falando de saúde, e nós não estamos falando de conforto. E se você pegar essas três coisas, você vai ver que essas são as bases da nossa existência física no mundo. Por causa das nossas necessidades básicas corporais, a gente é levado a acreditar que se a gente tiver um pouquinho de dinheiro, se a gente tiver saúde para trabalhar, e se a gente tiver um conforto moderado, a gente está bem, a gente está seguro. Tenho lá meu cantinho, tenho lá minhas coisas, e Deus olha e fala: insensato. Insensato é uma palavra chique para idiota. Idiota, você não entendeu. Isso não faz nada, isso não muda nada. Mas quando você leva um pecador ao arrependimento, os anjos fazem festa no céu. Está dando para entender a diferença que faz? Você juntar dinheiro não muda nada no céu.
Mas quando você trabalha para o reino, o céu se transforma por causa de você. É muito diferente. A mentira, que é o dinheiro, a mentira, que é esse fascínio que a gente tem por viver confortavelmente e vivermos saudáveis, são mentiras. É isso que são, mentiras. O que importa na vida é fazer a vontade de Deus. O que importa na vida não é viver, é fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Se você tiver que escolher entre fazer a vontade de Deus e viver, você escolhe fazer a vontade de Deus. Não são esses exemplos que a Bíblia nos dá dos mártires de Estevão, de Zacarias, das pessoas que foram perseguidas por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, mesmo no tempo do Antigo Testamento? Nós não vivemos para ficar continuando vivendo indefinidamente, nós vivemos para a glória de Deus. E essa é uma realidade muito profunda. Essa é uma realidade muito profunda que não tem nada a ver, nada a ver com o que a gente experimenta nas realidades materiais, nas realidades físicas. Não tem nada a ver, é completamente outra coisa. É uma realidade de outro universo. Se a gente continuar investindo nossa vida para fazer dinheiro, nós não vamos fazer nada para Deus, porque é impossível servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. É impossível. Não dá para você fazer gol para 2 times. Não dá, ok? Você faz gol nos 2 gols, o outro que você está fazendo é contra. Você não está produzindo. Não tem como você andar em 2 barcos ao mesmo tempo, um indo para um lado cada um. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Chega uma hora que você precisa escolher. João, por que você está falando tanto de dinheiro? Porque é tudo que a gente vive, é tudo que está na televisão o tempo inteiro. É tudo que a gente se preocupa, é o que povoa os nossos pensamentos. Mas Jesus fala, não se preocupem. Deus cuida do pássaro, você vale tanto mais que um pássaro. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Cristianismo é a religião da verdade. Por quê? Porque ele alega que Jesus é a verdade e não existe verdade fora de Jesus. Deu para entender até agora? Não existe verdade fora de Jesus. Nós não podemos viver mentira. Não podemos viver ilusão. Precisamos viver a verdade. A verdade é a seguinte: esse mundo passa, tudo que a gente conquista passa. A única coisa que nunca vai passar é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Você quer ser rico no céu? Prega o Evangelho. E é isso que você tem que fazer. Vamos finalmente para 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu queria falar, para terminar, sobre o lugar seguro, de que ter um lugar seguro não é viver confortavelmente. E nós sempre queremos conforto na nossa vida, isso é natural. Mas o conforto, ele tem um grande problema, que é nos condicionar a querer mais conforto. E às vezes Deus não quer que nós estejamos confortáveis. Porque quando você está confortável no sofá, assistindo um jogo de futebol na televisão, e você estica os pés, e você coloca as mãos atrás da cabeça, você dá aquela esticada na coluna, estrala tudo, e você fala, nossa, eu vou descansar aqui, eu vou ficar de boa. Quando chega alguém e fala, você pode ir lá para mim fazer um negócio? Você fala, eu não quero, eu acabei de ficar confortável. O conforto, ele funciona dessa maneira, você quer ficar, você não quer fazer, você não quer sair do seu lugar. Quanto mais confortável você fica, mais você quer ficar no conforto. É assim que ele funciona. Então, às vezes a gente acha que ter segurança, viver confortavelmente, é ter todas as coisas que a gente quer. Cuidado com isso, cuidado com isso. É 2 Pedro ou é 1 Pedro? 1 Pedro.
1 Pedro 2,11 fala sobre isso. O apóstolo exorta: amados, 1 Pedro 2,11, eu errei o livro. Aí, ó. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Você já sentiu isso? É bizarro você ter desejos que guerreiam contra você mesmo, né? O problema é no fígado, eu não posso comer gordura. Eu tenho desejo de comer coisa gordurosa, sabe? Eu tenho que lutar contra esses desejos carnais. Às vezes a gente quer se destruir, é um negócio assim caótico, não faz nenhum sentido. A Bíblia fala, né? Se você tem vontade de fazer algo que destrói sua própria alma, não faça. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus, de que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Tem tanta gente hoje em dia falando besteira da igreja, e eu fico pensando, como lutar com isso? Está aí a resposta. É vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Se você viver uma vida perfeita diante de Deus, ninguém vai poder falar nada de você, mesmo que te odeie, mesmo que odeie o seu Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. A Bíblia louva o sofrimento e não é apenas no sentido figurado. Aqui está falando de sofrimento físico, claro, óbvio, sobre escravos sendo açoitados, sem terem feito nada de errado. E a Bíblia fala que eles têm que se submeter. Mas como assim, João? É porque o nosso chamado não é para vivermos confortavelmente. Você entende isso quando você lê o comecinho do texto, e ele fala, eu estou falando com vocês como estrangeiros e peregrinos no mundo. E eu quero que você reflita um pouco nessa expressão, estrangeiros e peregrinos no mundo. Porque um estrangeiro é uma pessoa que não está na sua pátria. E um peregrino é uma pessoa que está a caminho da sua pátria. Deus não te chamou para construir nada aqui, porque essa não é sua pátria. Você é estrangeiro aqui. Você é um peregrino, você tem que construir lá. Você tem que construir onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não come. Você não pertence a esse mundo. As duas coisas são verdadeiras para o cristão. Em primeiro lugar, nós não estamos em casa. Em segundo lugar, nós estamos indo para casa. E nós não vamos parar até nós chegarmos em casa. Como cristãos, nós vamos lutar contra tudo que nos impede em nosso caminho. Porque o nosso objetivo como peregrinos é ir para casa. E nós saberemos que estamos seguros, certos, baseados na verdade, de estarmos no caminho verdadeiro, quando estivermos baseados na palavra de Deus, na revelação de Jesus Cristo. Você não é daqui. Você é um alien.
é um extraterrestre. Você pertence a outro mundo. Não construa sua casa na areia. Não construa sua casa nesse mundo que vai desaparecer, que vai ser destruído por Deus. Construa no céu. Construa para a eternidade. Deixe de lado as ilusões. Deixe de lado as ilusões. Tenha segurança em Deus. Mesmo fraco, mesmo doente, mesmo que levem todo o seu dinheiro que você trabalhou para conseguir, mesmo que te roubem a sua saúde, uma coisa que nunca vão poder te roubar é a sua paz, se você tiver segurança somente em Jesus. Para finalizar, João capítulo 16, versículo 33, Jesus fala sobre esse mundo, que nele nós teremos aflição. Na verdade, ele fala, nós teremos muitas aflições. Mas ele nos disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo luta contra Deus, você sabia disso? Mas Deus já venceu o mundo. E nós não pertencemos a esse mundo. E nós temos que viver como pessoas que não pertencem a esse mundo. Meu desafio hoje é que nós vivamos como estrangeiros e peregrinos, como pessoas que constroem para o reino de Deus, que constroem para o amanhã. Porque se você se segurar nas coisas que estão aqui, na hora de subir você vai ficar. E você não quer isso. E eu não quero isso. E ninguém aqui quer isso. E mais importante, Deus não quer. Deus quer você com Ele. Deus quer você na sua pátria de verdade, chamada Nova Jerusalém. Vamos orar. Graças a Deus pela sua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor possa nos encher do Espírito da verdade e nos livrar de todas as ilusões, Deus. Que a gente não sinta segurança no dinheiro, que a gente não sinta segurança nas coisas que a gente constrói, que a gente sinta segurança no Senhor, Deus. Que nós possamos viver cada dia na Tua dependência de verdade. Não digo que a gente tem que deixar de buscar as coisas da vida que são importantes. Não estou aqui para dizer isso, o Senhor sabe, eu estou aqui para dizer a Tua palavra que fala, busque primeiro o reino de Deus. Ajuda-nos a buscar em primeiro lugar o Teu reino, Deus. A buscar em primeiro lugar a Tua vontade. A não se importar em agradar os homens, mas se importar em agradar a Deus. A não se importar em dizer palavras que sejam agradáveis aos homens, mas em dizer palavras que sejam verdadeiras, porque são palavras de Deus. Então ajuda-nos, Senhor Deus, a falar a verdade em amor. Ajuda-nos a viver a Tua verdade. Ajuda-nos a ler a Tua verdade, a meditar na Tua verdade, a amar a Tua palavra, Deus. Eu peço, Deus, hoje, livra-nos das ilusões, Deus. Da ilusão do pecado, da ilusão do vício, da ilusão do romance, da ilusão da segurança, Deus. Livra-nos dessas ilusões e nos enche de verdade. Nós queremos enxergar a verdade nesse mundo, a verdade que tem um Deus que nos ama e que cuida de nós. Isso é tão melhor, isso é tão mais maravilhoso do que tudo que nós conseguimos conquistar, que nós podemos pensar, eu não preciso conquistar mais nada, eu só preciso fazer a vontade do meu Senhor, Deus. Enche-nos desse sentimento, dessa convicção profunda em nosso espírito, Deus. Enche-nos da verdade, do espírito da verdade. Eu te peço por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.